Então, quem chegou agora, né? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, né? Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou engenheiro de produtos aqui da Opencard. Hoje eu vim falar de um tema, vamos dizer, muito esquecido, né? E ao mesmo tempo importante para o mercado, né? Que é a geração de código, né? E também trazendo aí as suas aplicações. E antes de iniciar, gostaria aqui de agradecer a sua presença conosco nessa manhã. Lembrando que eu não estou aqui sozinho, que comigo também se encontra o Pedro Silva, que vai me ajudar, né, a dar suporte neste webinar, tá bom? Bom, como vocês sabem, né, os webinars são abertos para o envio de perguntas, né, e também curiosidades, né, nessa abinha que fica aí ao lado de vocês, tá bom? A aba de perguntas. E quando eu terminar, né, dando um tempo aqui, eu responderei algumas perguntas, né? E aquelas que não forem respondidas, eu vou responder por e-mail posteriormente, tá bom? Lembrando também que, ao final, vocês receberão um pequeno questionário, tá? Para o feedback deste webinar, no qual você já sabe, né? É muito importante para nós, né? Que é o que nos motiva a trazer este conteúdo para vocês e outros, né? Que vocês queiram conhecer mais, saber mais das ferramentas que nós oferecemos, né? E também lembro, né, que aqueles que acompanharem até o final irão receber um certificado de participação deste webinar, ok? Muito bem, olha só, na nossa agenda de hoje, né, nós vamos trabalhar com os seguintes tópicos, né? Inicialmente veremos alguns conceitos importantes nesta área, né, na área de geração de código, tá? Falaremos também dos desafios e soluções que acompanham esse ramo, tá? Veremos algumas aplicações no software, sem entrar em detalhes técnicos, tá? Pois não é o nosso foco aqui hoje. E no final, mostrarei aí um dos cases de sucesso, né, envolvendo a ferramenta de geração de código, tá bom? E antes de começar, né, eu gostaria de comunicá-los que esse vídeo vai para o YouTube, né? E ele vai de maneira segmentada, tá? Com cada um desses itens que vocês estão vendo aqui, tá? Então, ou seja, se você durante o webinar gostou, né, de algum tema específico, quer rever só aquela parte, basta você ir lá no nosso canal no YouTube, né? Clicar na parte desejada e facilita assim na sua busca pela informação, tá bom? Então vamos começar. Eu espero que gostem do conteúdo. Ok, então começando pela introdução, eu acho que talvez seja essa, né, a nossa principal ideia quando a gente fala de geração de código, né? O que vem na cabeça quando a gente fala isso, né? Mas o que acontece é que estes daqui, né, como vocês estão vendo, são vários códigos de barra, né, que foram gerados por um programa de computador, né, por um hardware que está ali também, ou seja, né, por um software que para terem, vamos dizer, para ter uma resposta rápida, né? Esse aqui tem uma funcionalidade que é justamente isso, né? Código de barra, você rapidamente lê ele, né? E, na verdade, é nesse contexto, né? No contexto de software, de outras aplicações, que nós iremos falar aqui hoje, tá? Que, onde está embarcada a ideia de geração de código, tá? Mas o que vem a ser geração de código, né? Para quem não conhece, esse termo, né? Ele está relacionado a um conjunto de processos e mecanismos para que um compilador pegue o código fonte, né, ou o código de entrada e o converta em um código de máquina, tá? Então, vamos pensar assim, né, que a geração de código, com ela, né, nós podemos entender como um conjunto de técnicas, tá, que transformam a linguagem que utilizamos, né, para, vamos dizer, para desenvolver o modelo. Então, que linguagem nós estamos falando aqui, né? A linguagem do MATLAB, a linguagem Python, a linguagem Fortran, enfim, dentre outras. Daí nós pegamos essa linguagem, pegamos esse modelo, né, no qual foi feita o algoritmo, né? E então transformamos ele
em algo que será embarcado em um hardware, né, que será embarcado em uma máquina, tá bom? Tudo isso graças à geração de código. Então, supondo aqui, né, um simples exemplo, né, que nós criamos, vamos dizer assim, que nós criamos um modelo, né, no Simulink, no MATLAB, né, enfim, aqui representando o Simulink, que utilize, né, o funcionamento, ou melhor dizendo, né, que ele vai otimizar o funcionamento do consumo de um veículo, né? Então, logo, daí, né, por meio da geração de código, eu consigo fazer com que esse meu modelo desenvolvido, né, consiga ser embarcado no hardware, né, que depois vai para o carro, tá? Notem que vamos dizer que essa geração de código, né, ela é possível graças a um compilador, né, que é quem produz, né, vamos dizer, esse modelo para o hardware, tá? Gerando um código que ele entenda, né, que é aquele botão de 0 ou 1 lá que a gente costuma ver dentro da máquina ali, né? E até alguns filmes também, né? Então o compilador, né, ele é sempre aquele intermediário, né, que vai captar o código-fonte, né, que você usou para criar um modelo, para no final adaptá-lo e gerar o código, né, de acordo com a arquitetura da máquina, tá? Nós não vamos aqui também entrar em detalhes técnicos demais, tá? Mas só fazendo um adendo, né, a arquitetura da máquina, né, que já foi mencionada aqui, essa arquitetura, né, ela pode ser do tipo RISC, né, que é Reduced Instruction Set Computer, né, ou seja, o computador com um conjunto reduzido de instruções, onde se tem uma linha de arquitetura de processadores que favorecem, né, a um conjunto simples e pequeno de instruções que levam aí aproximadamente a mesma quantidade de tempo para serem executadas, tá? Temos aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, a DEC Alpha, a Spark, a MINSP, a PowerPC, enfim. E também existem as arquiteturas CISC, né? Que são a sigla, né, como fala aqui, é Complex Instruction Set Computer, que seria o computador com um conjunto complexo de instruções, né? Neste caso, ele possui um conjunto maior de instruções especializadas, tá? Daí nós temos aqui alguns exemplos, né? Principalmente os da Intel, tá? Bom, quando nós falamos em geração de código, tá? Nós estamos falando de vamos dizer, de uma das etapas, né, que regem o workflow de desenvolvimento do software e hardware, por assim dizer, tá? Ou seja, né, no caso desse fluxo de trabalho aqui, a geração de código entraria no deploy, né, que é esse trechinho aqui, tá? Lembrando que as etapas anteriores, né, elas são aí fundamentais, né, para o desenvolvimento do seu modelo. Só lembrando aqui, nós temos a aquisição de dados, né, que você vai precisar de todas as medidas, sinais do equipamento. Depois, esses sinais precisam, né, ser pré-processados, analisados, né, para não gerar erros no sistema, como, por exemplo, né, falta de dados, not a number, né, enfim. A partir daí, inicia-se a modelagem, né, e a construção deste modelo, tá? No ambiente virtual, né? Uma vez que o modelo, vamos dizer, ele está bem definido, né? Você pode avaliar, analisar diversos cenários para que você antevenha os possíveis problemas que ele possa ter, né? Então aqui você faz teste, você faz validação de todo o seu processamento de sinal, tá? Com isso, né, o modelo ele passa a se chamar, como já comentei alguns webinars aqui, de digital twins, né? Ou seja, ele é capaz não só de retratar o que está acontecendo na prática, mas também de propor soluções em tempo real, né? Logo a partir dele, né, você pode incorporar como eu falei, né, uma otimização
para ampliar, né, para melhorar o, o dispositivo que você tem, né? E por fim, logicamente, né, o ambiente virtual ele é muito importante porque ele nos capacita para desenvolver tudo isso, né, no nosso modelo, mas como é que a gente faz para retirar isso, né, do ambiente virtual? Aí que entra o deployment, né, que é justamente você implementar, por meio da geração de códigos que eu comentei, todo esse seu modelo, né, no seu hardware, tá bom? Bom, e daí, né, se você pensar direitinho, né, a aplicabilidade disso está em tudo que tem placa, né, de circuito hoje em dia, né? Se você for ver, tudo tem geração de código, tá, pessoal? Então, eu estou falando aí de carros, relógios, fones de ouvido, celulares, notebooks, tablets, moto, ônibus, aviões também, trens, aparelhos de som, enfim, tudo necessita, né, de geração de código e embarcação de código, tá, para funcionar. Bem como também, né, os softwares e aplicativos que existem hoje passam por tudo isso também que eu estou comentando, tá? Passam por essa geração de código, ok? Eu vou pedir para o Pedro compartilhar com vocês dois links que dizem respeito a toda essa introdução que eu comentei sobre vocês vão ver, né? Tipos de sistemas embarcados e o que são códigos embarcados, tá? Eu acho que esse texto vai ajudar vocês a aprofundar um pouco também nesse termo, tá bom? E também vai deixar vocês com mais contextualizados, vamos assim dizer, né? Com essa parte de geração de código, tá bom? Muito bem. Visto essa introdução, né, vamos entrar agora, né, e entender os principais desafios e soluções também que temos nessa área de geração de código, tá? Bom, quando o código no qual a máquina ou o software irá trabalhar vamos dizer que ele exige diversas regras, né, que devem ser seguidas, tá? Ou seja, né, o código gerado ele precisa passar por uma certificação, tá? Onde a principal ideia é que esse código, tá, siga as regras de acordo com os sistemas dos desenvolvedores, né, dos fabricantes dos equipamentos, tá bom? O intuito dessa certificação também, né, ela é garantir, né, que o dispositivo ele funcione, né, de maneira clara, objetiva, para a segurança do equipamento, né? Então, toda essa embarcação de código, toda essa geração de código, né? Não é só gerar, tá pronto e jogar direto na máquina. Né? Existe uma certificação, existe vamos dizer, uma qualidade maior, né? Que esse código tem que ter para ser embarcado em dispositivos, em hardwares no geral, tá bom? E só falando deles, né? Existem diversos exemplos de certificações dos setores industriais, né, que exigem, né, vamos dizer, aí, maior segurança, né. Então, só para citar alguns aqui, né, nós temos muitas certificações do setor automotivo, do setor aeronáutico também, né, para o transporte ferroviário, né, enfim, muitas são certificações, né, que visam garantir o cumprimento das regras para, como eu falei, o perfeito funcionamento e segurança dos equipamentos, né? Ninguém quer voar no avião, né? Se que o código embarcado ali seja feito de qualquer maneira, né? Então, no trem, a mesma ideia, no carro, enfim, tudo isso exige segurança e códigos, né? Embarcados de altíssima qualidade. Bom, e como principal solução para uma geração de código, né, de maneira automática e ao mesmo tempo segura, tá? Ou seja, né, cumprindo todos os requisitos
que exige a certificação que eu mostrei, só é possível onde, né? Só é possível por meio das ferramentas que a OpenCAD oferece, que estão contidas no MATLAB Simulink, tá bom? E por que eu digo isso, né? Fazendo aqui um overview, né? Até já mostrei isso aqui em outros webinars, né? Você consegue trabalhar com diversas, vamos dizer, diversas maneiras, né, de geração de código, tá? Então, por exemplo, se você tem um coder de produtos, né, que eu vou falar mais para frente, tá? Dessa geração de código aqui de hardware, tá? Você tem à disposição ali diversas linguagens, né, para serem embarcadas no hardware, tá? Ou se você tem compiladores, né, no MATLAB e no Simulink, né, que são capazes aí de embarcar códigos tanto no desktop, né, quanto também na web, cujas, vamos dizer, as portabilidades, né, vocês podem ver por aqui, né, que são muitas delas, né, tem Excel, tem diversos adicionais que você consegue fazer, né, trazer tudo que está no seu modelo, tudo que está no MATLAB Simulink para outras interfaces, né? E você também encontra compiladores CDK, né? Ou seja, compiladores com kit de desenvolvimento de software, né? Que é praticamente o que significa essa sigla aqui, tá? Para que você tenha, né, vamos dizer, um conjunto de ferramentas dos desenvolvedores e fornecedores de sistemas operacionais, né, de linguagem de programação. Aí, isso aí, vamos dizer, facilita, né, ainda mais a comunicação de sistemas enterprise, né, sistemas enfim, diversas empresas utilizam e que o MATLAB e o Simulink já oferecem dentro do seu pacote, tá bom? Então, vamos lá. Se você tem lá, vamos dizer, de novo, comentando aqui, né? Tem o seu modelo desenvolvido, seja ele no Simulink, né? Por meio como você sabe, né? O Simulink ele permite ali a diagramatização de blocos, né? Seja no MATLAB, né? Por meio da linguagem simples e fácil de aprender, né? Onde você vai entrar com diversas functions, você vai, por meio dessas functions, conseguir produzir o seu modelo, né? Inclusive functions que já são testadas e prontas para uso ali, ok? Ou seja, também por meio do Stateflow, né? Stateflow que é uma ferramenta importantíssima, né? Que vai favorecer vamos dizer, uma maneira gráfica mais intuitiva para gerar o fluxo de entrada e saída de sinais que existem no seu modelo, tá? Seja no Simulink ou no MATLAB. O Stateflow ele trabalha com os dois, tá bom? Então, você pode ter modelo vamos dizer, nessas três características que você consegue fazer a embarcação de código, ou seja, geração de código deles. Bom, além, né, você terá disponível também, né, vamos dizer, um botão, simples assim mesmo, um botão para tradução automática de todo o código do seu modelo, tá? E isso é extremamente importante, pessoal, e eu queria até chamar a atenção aqui de vocês nisso, pois o MATLAB e o Simulink, né, não só te possibilita uma tradução automática, tá? Como também está te oferecendo a vantagem de saber apenas uma simples linguagem que é fácil, rápido de entender, né? Que é a linguagem do MATLAB. Então, você não precisa, né, saber lá a linguagem C, C++, Python, Fortran ou qualquer outra linguagem, né, para desenvolver alguma coisa no hardware, por exemplo, tá? Você precisa aprender a usar o MATLAB e o Simulink para que no final, né, a tradução seja feita de maneira automática, né, e altamente certificada pelo próprio software, como eu comentei, tá? Então, retratando tudo isso, né, de uma maneira mais enxuta aqui, tá?
Se você tem lá, então, o modelo, seja no MATLAB, Simulink ou Stateflow, né? A geração de código ela pode ser feita, né, de diversas formas, né, de acordo com a finalidade, certo? De acordo com a finalidade do seu modelo. Então, por exemplo, no caso de uma geração de código para CPU, né, onde você tem lá o MATLAB e o Simulink Compiler, né? Ou se você for para a placa FPGA, né? Você já encontra toolboxes específicas para isso, né? Que é o caso do HDL Coder, tá? Ou então, se você for para a GPU, né? Ou PLC, enfim, você já encontra toolbox, como eu falei, as portabilidades para o uso e geração automática de código são imensas aqui, tá, pessoal? Muito bem, agora falando dos principais coders que, que estão, vamos dizer, que a AutoCAD oferece, né, dentro dos produtos do MATLAB Simulink, né? Primeiro deles eu gostaria de comentar aqui, que é o MATLAB Coder, né, que gera códigos aí em C e C++, né, a partir do código MATLAB, né, para uma variedade de plataformas de hardware, né, como, por exemplo, né, temos aí a Raspberry, né, e a NVIDIA, que estão sendo mostrados aqui, inclusive, tá? O MATLAB Code ele suporta a maior parte da linguagem MATLAB, né, e uma ampla variedade de caixas de ferramentas, tá? E também operações de programação que vocês podem ver por essa tabela, tá? Então, como eu falei, são muitas as vantagens de estar utilizando isso, né? E além disso, né, o código gerado, você pode combiná-lo com partes, vamos dizer, com partes chaves de outro código ou de uma outra biblioteca, C ou C++ existentes, tá? Ele também permite isso. Então, você também pode empacotar o código gerado, né, como uma função Max para o uso do MATLAB, tá? Aqui, né, é só um exemplo da diferença que existe, né, entre o código do MATLAB e o código fonte C gerado pela geração de código. Tá? Então, perceba, né, que aquilo que você, vamos dizer aqui, ó, aquilo que você programou ou pegou, né, pronto da biblioteca de funções lá do MATLAB, né, dada aqui por essas 7 linhas de código, ela resumiu, olha só, 105 linhas de código C, tá? Aqui eu volto a comentar, né, pessoal? Eu pergunto assim: você prefere aprender qual linguagem, né? Uma linguagem mais simples e fácil de programar, com muitas functions, né, já prontas e testadas, que é o caso, né, do MATLAB, e depois ele te permite, né, traduzir automaticamente todo o modelo para outra linguagem, né? Ou você prefere ir pelo caminho, às vezes, que é mais difícil, né? Que é ficar, vamos dizer, reinventando a roda ali sem necessidade, né? Ou seja, tem que aprender o código C para fazer uma coisa ali mais a fundo, mais específica, né? Aqui eu não quero, em nenhum momento, pessoal, desmerecer a linguagem, qualquer tipo de linguagem aqui, né? A gente não vai desmerecer nenhuma, tanto a linguagem C ou C++ são extremamente importantes para tudo que nós temos hoje de software, né? Mas o que eu trago, né, para a discussão é a necessidade de se aprender essa linguagem, né, para que você consiga desenvolver um modelo robusto, né, sendo que já existem ferramentas prontas dentro do MATLAB, coisas já testadas, né, e validadas, prontas para uso, né? Então, às vezes não tem tanta necessidade assim de você ficar quebrando cabeça com outras linguagens, tá bom? Muito bem. Outra ferramenta muito importante também, né, é o Simulink Coder, que ele vai permitir que você gere, né, e execute códigos também em C e C++, tá?
a partir, né, de modelos do Simulink, né, e também de modelos do Stateflow, que também podem trazer aí, né, as funções do MATLAB, tá? O código-fonte gerado, né, ele pode ser usado para aplicativos em tempo real, né, incluindo aí aceleração de simulação, tem também a prototipagem rápida, né, teste de hardware in the loop, tá? O Simulink ele suporta muitos hardwares, né? Dentre eles temos alguns modelos aqui, né? Da Vex Robot, a BeagleBones, não sei se eu pronunciei certo aqui, a NXP, né? Enfim, existem modelos, né? Vamos dizer, packages, né? Que para placas de Arduino também, tá? Enfim, você consegue conversar com diversos hardware, né? Utilizando o Simulink Coder, tá? Bom, e no caso do Simulink, né? O que temos é justamente aquilo que eu mostrei na introdução, né? Então, você tem lá um modelo onde você... Seja esse modelo, né? Tanto no Simulink como no Stateflow, tá? Onde você pode ali... Você consegue gerar o código, né? Compilar ele, né? E embarcar no seu hardware por meio dessa ferramenta, né? Simulink Coder. Lembrando também que é possível fazer simulação de hardware in the loop, tá? Ou seja, simulação em tempo real do modelo no hardware para testar e validar antes dele ser inserido. O que significa isso aqui, pessoal? Significa como se dentro do MATLAB Simulink você conseguisse simular essa plaquinha que vocês estão vendo aqui, ó, como se ela já tivesse sido embarcada. E você está testando se esse seu código, né, ele vai corresponder dentro das conformidades no próprio software. Então, no próprio software você está testando, está validando, para depois sim você embarcar ele na placa em si, né? Isso aí garante muito mais assertividade, né, para com os modelos que você está criando e depois, né, possivelmente embarcando, tá bom? Temos também o Embedded Coder, né, que ele vai gerar em código C, C++, de novo aqui, né, esses códigos eles são amplamente utilizados, né, por isso que a gente está sempre ressaltando a importância dessa tradução automática que o MATLAB oferece, né? Mas aqui no caso do Embedded Coder, ele vai, de novo, gerar o código C, C++ de maneira mais, vamos dizer, legível, né? Rápida e de maneira mais compacta, tá? Para a produção em massa, né? E notem pela figura aqui, né? Que ele acaba sendo o quê? Ele é um extensor, tá? Ele é um extensor do MATLAB Coder e do Simulink Coder, tá bom? Trazendo aí otimizações mais avançadas, né, para compilação, compilação de funções, de arquivos, de dados gerados, tá bom? Então, isso tudo você consegue fazer aqui dentro do Embedded Code. Isso significa que, né, as otimizações, elas melhoram, né, como está aqui, né, melhora aí a eficiência, né, do código e facilitam, né, a integração do legacy code, né, que é o tradução direta aqui, né, código legado, né, o código mais antigo existente ali, né. Você consegue fazer essa portabilidade de maneira muito mais fácil, né, e rápida utilizando essa ferramenta aqui, tá? O Embedded Coder ele oferece um suporte integrado, né, para os padrões de certificação de código, né? Então nós podemos citar aqui algum deles, né? AutoSAR, SRAC, o DO 178, né? Que é da aeronáutica, outros da automotiva, enfim, são aquela ideia de embarcação de código, de certificação que eu comentei com vocês, né? Essa ferramenta aqui te auxilia muito nisso, né? Garantindo que a qualidade da geração de código, né, ela seja altamente eficiente, prestativa, quando for embarcada no seu hardware. Como o Embedded Coder, né, ele é um extensor, né, ele amplia, vamos dizer, o raio de alcance de suporte, né? Como visto pela tabela aqui, né,
como vocês podem ver, né, temos suporte para diversas placas, né, da Intel, da Green Hills, da ARM, da Texas Instruments e por aí vai, né? Ele, como ele é uma extensão, então ele abrange tudo que o MATLAB e o Simulink Coder abrange, mas aqui trazendo muito mais portabilidades, né? Que é uma das vantagens de estar usando essa ferramenta também, tá? E olha só, não acabou o Coder ainda, hein? Tem muito mais. Temos o GPU Coder, que foi desenvolvido para gerar código CUDA e também modelos do Simulink, tá? CUDA, para quem não sabe, é uma sigla, se não me engano, que se refere a Computer Unified Device Architecture, onde se trata de uma, vamos dizer, de uma plataforma de computação paralela, tá? Criados pela NVIDIA, tá? Mas o que isso gera, né? O código CUDA, ele permite, pessoal, aumentos significativos de performance computacional, tá? Por meio de quê? Por meio de processamento gráfico para processar dados, né? Aquela ideia de processação paralela que a gente comenta, tá? Então, o código gerado, né? Ele inclui, ele vai te possibilitar partes paralelizáveis, tá? Para serem usadas em deep learning. Vamos pensar coisas mais pesadas aqui, né? Deep learning, embedded vision, algoritmos de processamento de sinal, tá? Então, tudo isso ele é capaz de realizar também, tá? Tem outra coisa, né? Além disso, quando o embedded coder e o GPU coder eles são usados em conjunto, tá? Eles permitem verificar o comportamento do código gerado por meio de teste em software in the loop, tá? Que é o SIL, né? Ou também de processamento in the loop, que é o PIO aqui, tá bom? E por fim, né, temos aqui o HDL Coder, né, que vai te permitir uma configuração de alto nível para FPGAs, SOCs e ASICs, né, que gerando código Verilog, né, que é o termo para o VHDL, que é a extensão que ele te permite, tá? Então, segue a mesma regra, né, dos modelos do Simulink e do Stateflow, tá? E do próprio MATLAB. Então, você pode trazer toda aquela galera, todo aquele código, todos os modelos de lá, né, e gerar código aqui também por meio dessa ferramenta. A partir daí, né, você pode programar placas, né, do tipo FPGA, como eu comentei, né, fazendo prototipagem, né, as ISCs, né? Design de produção, enfim, dentre outras coisas, né? Como vocês estão vendo aqui. O HDL Code ele fornece também rastreabilidade e verificação de códigos, tá? Para aplicação de, vamos dizer, de alta integridade, né? Dando toda aquela ideia de certificação que nós comentamos, tá bom? Opa, pessoal, o que é isso aqui? Nós temos um comunicado aqui, um comunicado importante. Atenção, prestem atenção. Se vocês estão em outra tela aí, por favor, entre aqui agora, nesse momento. Aconteceu um imprevisto aqui, porque nós temos um Break News OpenCAD. Então, quem nunca viu isso, acompanha aqui. Break News OpenCAD. O que significa esse Break News? Significa que nós temos uma urgência, um anúncio aqui para vocês, né? Então, solicito a atenção de todos, que é o quê? Que agora a OpenCAD, ela também é agro, ou seja, a OpenCAD começa a ter seus próprios produtos, né? Como o principal foco é o setor agro, tá bom? E, né, falando um pouquinho aqui, especificamente falando, né, a OpenCAD, ela está oferecendo soluções de ponta, tá? Para o agropecuário, né, que quer ter ali o que a gente chama de rastreabilidade individual dos seus animais, né?
Para quem não sabe, né, a falta disso, né, a falta de rastreabilidade individual da proteína ali, né, do animal, é um dos grandes gargalos do setor agropecuário, né, pois ocorre ali diversas perdas, né, do animal nas maternidades, né, devido à falta de monitoramento, enfim. Mas graças às ferramentas tecnológicas, que eu estou cansado de falar aqui com vocês, né, a OpenCAD, né, nós estamos aí oferecendo, inovando, né, trazendo essa solução muito simples, barata e fácil de incorporar, né, a fim de que no final, né, nesse caso aqui, né, como exemplo, o suinocultor consiga ter previsibilidade do ganho da proteína animal, né, todo por meio das ferramentas que nós estamos oferecendo, né, nos nossos produtos, né, e como não é o nosso foco aqui, né, falar especificamente desse produto, tá? Faz o seguinte, você pode encontrar mais detalhes, né, sobre esse produto de rastreabilidade individual, apontando aí o seu celular para esse QR Code, né, que está aqui na tela agora. Eu vou pedir também, né, como o vídeo vai para o YouTube, né, é interessante aqui colocar também o QR Code. Mas se você quer ver o link na íntegra, quem está aqui no webinar vai receber do Pedrinho o link no qual é direcionado esse QR Code, tá bom? Vou pedir para ele compartilhar aqui com vocês o link do OpenCAD Agro, tá? Neste link, pessoal, vocês vão encontrar aí, como eu falei, mais detalhes sobre o produto que nós estamos oferecendo, né? Como ele é aplicado, né? Quais os diversos benefícios que temos quando ele é implementado, tá? E, de novo, solução brasileira, né, direto aqui da OpenCAD, tá? Que inova com soluções simples e robustas para proporcionar aí o maior ganho desse setor, né, do setor agro, tá bom? Então, entre lá, compartilhe com mais pessoas, né, que às vezes possam ter interesse nisso, e espero que isso consiga ajudar bastante nessa parte, né, de rastreabilidade individual, que é um dos grandes gargalos que nós temos aí nesse mercado agro, tá bom? Então, apontem aí de novo o celular para terem mais informações e qualquer dúvida, né, podem estar entrando em contato conosco, tá bom? Muito bem, vamos seguir então para o nosso webinar, depois desse Break News. Então, voltando aqui, né, pessoal, eu mostrei lá todas as ferramentas, mostrei os desafios, as soluções que nós oferecemos para isso, né? Inclusive, houve geração de código também para o desenvolvimento do produto, do OpenCAD Agro, tá? No texto lá vocês vão ver detalhes disso, mas a ideia agora aqui, né, é ver alguns exemplos práticos, né, de algumas dessas toolboxes que foram apresentadas aí para vocês, tá bom? Bom, o primeiro deles, né, vai ser o primeiro coder, né, eu diria, vai ser, eu trouxe aqui o MATLAB Code, né, que vai gerar ali código C, C++, a partir do código MATLAB, tá bom? Eu vou mostrar algumas toolboxes aqui, aí vocês vão se familiarizando aí, tá bom? Bom, o primeiro exemplo aqui, ó, nós temos um exemplo bem simples, tá? Coisa bem didática, vamos dizer, né, onde temos uma expressão matemática aqui de multiplicação de matrizes, né? Nós temos aqui umas functions, né, criadas e o teste dela onde ela é chamada, tá bom? Daí, como é que a gente faz para compilar isso, né? Para traduzir isso em código, né? No código C. Eu vou lá no aplicativo, MATLAB Coder, né? Vocês viram aí. Ele abre essa interface, onde nós temos aqui, nós temos que dar o nome da function, né? Colocamos o diretório dessa function, né? Anteriormente ali. Colocamos aqui o tamanho dessa function também, né? Configuramos aqui o tamanho da variável, né? Que é o que está fazendo aqui. Podemos fazer isso também de maneira automática, tá? Rodamos o check-in, tá? Rodando aqui o check-in, ver se está tudo certo, ok. Daí nós podemos
selecionar o tipo de construção, né? Se vai ser em Max, em um executável, né? Ou se vai fazer parte de um library, né? Uma linguagem mais a fundo, para depois nós podemos gerar esse código em C, né? Automaticamente e ver o relatório dele, né? Vocês estão vendo aí. Se eu entrar, né, e alterar, quer ver? Ó, deixa só. Aqui ele está mostrando, né? Código gerado. Mas o que é interessante é que se eu entrar, se eu alterar alguma das minhas variáveis, como eu estou fazendo aqui, ó, né? Nesse caso, eu estou aumentando o tamanho das minhas variáveis, como vocês podem ver, né? Como fica isso, né, no código gerado, né? Então, nesse caso, basta eu vir aqui, ó. Ele vai chamar de novo. Basta eu vir aqui no MATLAB Coder, né? E mandar ele autodefinir. E ele atualiza automaticamente o tamanho, né, do que eu acabei de alterar no meu código, tá? Daí, no final, né, o código é gerado novamente e atualizado de acordo com o que foi no modelo no MATLAB, tá? Então, percebe que essa conexão, né, direta aqui, ela é muito fácil, é muito simples, né? Sem precisar que você, vamos dizer, entenda o código gerado em si, tá, pessoal? Que é uma grande vantagem aí, né? Olha lá, ele traz tudinho atualizado aqui para vocês, tá? Então, essa comunicação ela é muito, muito rápida, muito útil, né? Quando você, às vezes, se esquece de alguma coisa e, nossa, você vai ter que gerar de novo? Não, você vai lá, atualiza, ele já atualiza aqui para você também, já traz as modificações, tá? Outro exemplo, olha só, o próximo exemplo aqui, temos um modelo um pouco mais complexo, né? Até chamado aqui de Simples Class, mas nós vamos ter aqui várias functions, né, sendo chamadas, temos várias variáveis também condicionais, né, temos vários if e else aqui, certo? Estou mostrando. Temos a função que vai chamar, né, esse simple class para posteriormente mostrar os resultados, tá? Inclusive, esses resultados, se não me engano, você consegue ver aqui no teste, nesse test batch que ele traz aqui para nós também. Muito bem, nesse caso aqui, se não me engano, ele vai fazer uma conversão para o código C++, né? Que é o C++. Então, basta ir lá nos aplicativos, MATLAB Coder, né? Escrevemos ali o nome da função. Tá? Aqui ele vai dar um aviso aqui, né, de erro que precisa ser visto. Note que ele te dá exatamente a posição, né, onde você precisa remover, comentar, né, enfim, fazer algum ajuste ali para conseguir seguir em frente. Daí podemos então converter todo mundo, né, chamando o teste pente aqui, onde mandamos ele configurar sozinho, né, o tamanho das variáveis, né? Vamos checar se existe algum erro agora. Beleza. Daí marcamos a opção de C++, né? Gerar o código fonte automaticamente. Note que o código vai com os comentários, né? Isso que é interessante também. O código ele vai com comentários, com a descrição exata, né? Como vocês estão vendo aí, a descrição exata de cada etapa que ele foi traduzindo automaticamente, tá? Então, isso daí também é uma outra vantagem que nós temos aqui, tá?
Beleza. E o último código aqui que eu queria mostrar para vocês, né, do MATLAB Coder, temos aqui uma função muito usada, né, que é a do método de Newton-Raphson, né, que é para converter ela para código-fonte, né. Nós vamos utilizar novamente o MATLAB Coder. Já está aqui um pouquinho, se der tempo. Isso. Opa, peraí, já andei demais. Vamos utilizar o MATLAB Coder. Entramos, né, com a função principal e vamos checar se existe algum erro. Esse cara aqui tem dois avisos aqui que ele precisa dar uma checada. Ele vai corrigir por meio daquele H de zeros aqui da função. Vamos chamar aqui a função necessária, fazer a autodefinição do tamanho das variáveis. Nota que o código que vai ser gerado aqui, né? Deixa eu marcar aqui. Código gerado, isso. Nota que ele gerou aqui, ó, bastante, diversos arquivos, tá? Arquivos CPP, o H inclusive, o ponto H, né, são chamados de os heads, né, os cabeçalhos usados para extrair ali a declaração de funções e outras implementações, tá? Bom, tudo isso, por sua vez, né, você pode, de certa forma, pessoal, compactar se tiver muitos arquivos aqui, tá? Ele também vai mostrar isso. Basta você configurar, né, fazer a configuração do speed, da velocidade. Ele vai dar uma compactada nesses caras aqui, ó. Entendeu? Ele vai lá em mais settings, né? Configurações. Vamos marcar aquela opção ali. Isso. E aqui, tá vendo? Já está tudo mais de maneira mais compactada, né? E outra coisa que é interessante também, pessoal, eu gostaria de comentar com vocês, é você pensa assim, como é que eu faço para ver a representação do código, né, o que do MATLAB foi traduzido para o código C? Tem como ele fazer essa ponte direta e eu ver essa ponte, né? Ou seja, o que do meu código MATLAB representa o meu código fonte C, né? Basta você ver aqui, ó, nesse botão Trace Code, você consegue ver isso, que é o que ele vai mostrar aqui, ó. Então, estou lá no meu código C, né, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui para nós. Aqui você está no seu arquivo no MATLAB, né? E você quer, olha só, você quer ver exatamente, né, o que representa isso aqui no seu código C. Então, ele traz esse caminho para você, pessoal. Aqui o que é interessante é que fica evidente o quanto de linhas de código, né, o MATLAB elimina, né, quando você traduz para o código-fonte, né, que é a ideia principal, né, de você estar usando esses folders e fazer isso de maneira automática, né, porque automaticamente ele já faz aqui para você, já te entrega isso de maneira certificada, de maneira simples, né, sem você precisar, né, ter que entender isso aqui, você precisa entender o que está no seu código MATLAB para traduzir, enfim, implementar o seu modelo, tá bom? Deixa eu dar uma adiantada aqui, senão não vai dar tempo. No caso do GPU Coder, pessoal, que é outra ferramenta que eu vou mostrar, uma das coisas que é interessante também é que ele traz
versatilidades para geração de código, tá? Quando você utiliza ferramentas que requerem mais cálculos, mais custo computacional. Por exemplo, inteligência artificial, né? Então, nesse caso aqui, né, não vou estar aqui falando de novo as etapas, né? Mas todas essas etapas, né, que você segue ali, você vai ter lá, graças à portabilidade do MATLAB, né, você consegue trazer modelos de inteligência artificial já pré-prontos de outras bibliotecas, né, de código aberto. Então, que vão estar ali disponíveis, né, para Machine Learning, Deep Learning, né? Temos aí o TensorFlow, o Onyx, o PyTorch e outras frameworks aí, né? Daí, uma vez que elas estão dentro do MATLAB, você consegue testar e validar seu modelo de Machine Learning, tá bom? E para depois, né, finalmente, você consiga implementar e rodar, né, fazendo o deployment de maneira mais assertiva, como eu falei, assertiva, automática, né, rápida, por meio dos diversos coders que o MATLAB oferece, né? Para CPU, para GPU, para FPGA, enfim. Estão todos disponíveis aí, tá? O exemplo aqui que ele mostra para nós, eu vou dar uma adiantada aqui para a gente encerrar no prazo, é o exemplo de um processamento de imagem, tá? Você tem um código MATLAB e você quer processar essa imagem de maneira mais rápida que o MATLAB faz, tá? E para isso ele vai usar o GPU Coder, tá bom? Onde ele pega lá o código MATLAB, ele vai processar aquela imagem, na verdade, deixa eu só voltar aqui no começo. Processar para quê, né? Para retirar esse embaçamento, né? Retirar toda essa neblina que tem na sua imagem, tá? Fazer exatamente isso aqui com ela. Só que ele vai fazer isso aqui foi feito no MATLAB, mas depois que ele otimizar o código, né, por meio da geração de código do GPU Coder, vocês vão ver que isso aqui vai ser feito de maneira muito mais rápida, justamente pelo processamento paralelo que ele produz quando ele gera esse código, tá bom? Então, opa, desculpa, peraí, deixa eu voltar aqui. Então, ele vai lá, né, vai gerar, vamos ler aqui isso, vai gerar o código, temos aqui o código em MATLAB, já está aqui, já deu tempo. Vai pegar o GPU Coder, que eu comentei, né? Ele segue, vamos dizer, praticamente as mesmas ideias, tá, do MATLAB Coder. Então, você tem que entrar com a function, né? Você tem que definir, setar alguns parâmetros aí inicialmente, definir o tamanho das variáveis, né? Você pode definir isso automaticamente, manualmente também, enfim, você que define isso, tá? Como ele fez aqui, ele fez automaticamente, né? Vai selecionar ali o tipo, né, de construção que ele quer fazer para rodar dentro do MATLAB, mas de maneira mais otimizada, né? Conseguiu ali gerar o código. Aqui ele vai mostrar para nós, né, o relatório que é gerado. Temos ali o cabeçalho, né, que ele sempre mostra ali. Mas o que é legal é mostrar o código CUDA, né, onde ele mostra aqui o que vai se tornar o arquivo, né, de alocação de memória, ou seja, que vai fazer o cálculo paralelo, né, com a NVIDIA, tá bom? Trazendo, né, a principal function lá que ele estava chamando. Então, agora aqui ele vai chamar, né, tanto o código MATLAB que já rodou, quanto o código gerado no GPU. Veja a diferença, né, de velocidade. É 5 vezes mais rápido, pessoal, quando você gera o código GPU por meio, né, dessa geração de código desse aplicativo, né? Então, assim, são diversas as vantagens, né? Aqui eu estou mostrando só uma delas, que é a velocidade, mas acho que a principal delas é a versatilidade de você ter
tudo num lugar só, né? Aqui ele traz para nós a diferença de velocidade que existe, né, quando você é comparado o MATLAB utilizando o GPU Coder com outros tipos, né, de coders do mercado, né, que você possa também estar calculando esse processamento de imagem, tá? Então percebam, né, a diferença de velocidade, né, de quantas imagens são processadas por segundo quando você utiliza o GPU Coder. Então, assim, mais uma das vantagens que eu gostaria de trazer aqui para vocês, tá? E só para fechar, eu gostaria que o Pedro compartilhasse com vocês. São 3 links de compiladores. Deixa eu até mostrar eles aqui, ó, que eu tinha colocado também. São 3 tabelas, né, praticamente aqui, do que pode estar sendo compilado, né, quando você está utilizando o Windows, quando você está utilizando o Mac, nos sistemas operacionais diferentes, né, ou também utilizando o Linux, tá? Então, ele aqui traz todas as informações para vocês, né, para ver o que é vantagem, o que é desvantagem em cada um desses compiladores, tá bom? Muito bem, deixa eu voltar aqui para a apresentação, que nós já vamos encerrar, porque não vai dar tempo de falar do case de sucesso. Esse case, posso dizer assim rapidamente, que era um case da Jaguar, né, onde eles gostariam de reduzir os custos, né, dos testes em novas funcionalidades que eles embarcavam, né, no módulo ou na ECPU, né, que é, se eu não me engano, Engine Control Unit, unidade de controle do motor, tá? Para esse dispositivo. Então, de novo, utilizando as ferramentas da Mefre, eles conseguiram reduzir muito dos custos, né, com isso. Então, economia significativa de tempo e custo, né, capacidade de testar mais opções de design, desenvolvimento mais rápido de projetos de controle e de sistema embarcado. Tudo isso graças a ferramentas do MATLAB e do Simulink, tá, pessoal? Só para fechar aqui no nosso horário, deixa eu até voltar aqui. Agradeço aí bastante a atenção de vocês, pessoal. Deixa eu colocar aqui no cantinho aqui. Agradeço aí bastante a atenção de vocês. Espero que tenham entendido e gostado desse webinar. Como vocês viram, o código é bacana, né? A gente pode ficar muito tempo aqui falando dele, mas ele está em tudo, né? Ele é extremamente importante, né, no deploy do projeto, pois ele vai migrar a sua ideia, aquilo que você fez no seu computador, né, para a vida real, para os dispositivos que você vai estar utilizando na prática, tá? Lembrando também, olha aqui, ó, só para fechar, que teremos um Tech Talk sobre isso, sobre esse tema, né, de código gerado, daqui a algumas semanas. Eu vou pedir para o Pedro compartilhar com vocês aí o nosso link dos próximos eventos, tá bom? Onde vocês podem estar se inscrevendo nesse evento, inclusive, para estar tirando mais dúvidas, né? A presença de vocês é sempre bem-vinda, né? Em todos os nossos webinars, tá bom? Eu gostaria aqui também de falar, né, que nós estamos nas redes sociais. Então, esse vídeo vai para o YouTube. Se gostou, depois vai lá, compartilha, comenta, né? E dá o like para que mais pessoas vejam esse conteúdo, tá bom? E também lembrando que o vídeo ele vai de maneira segmentada para que vocês consigam conferir cada uma dessas partes que eu comentei aqui com vocês, tá? Obviamente, não poderia deixar de falar do Watson, né? Nosso head de inovação, ele está no TikTok, está lá esperando vocês. Se você gosta da explicação dele, se você curte a maneira como ele comenta de maneira simples as coisas, aponta o seu celular para esse QR Code, né? Entra lá e começa a curtir todos os vídeos dele que ele vai gostar bastante, né? Mas, enfim, ele está sempre lá à disposição para explicar qualquer coisa que vocês gostarem, compartilharem, né? Ele vai estar à disposição também, tá bom? Muito bem, pessoal, então estamos finalizando este webinar. Excelente dia para vocês, tá? Forte abraço e até a próxima.